no dia 21 de abril, nós tivemos aí o falecimento da Sua Santidade Papa Francisco, findando-se, então, um papado de aproximadamente 12 anos, né? E eu gostaria de saber de Vossa Excelência como que Vossa Excelência faz, né, um apanhado do papado do Papa Francisco, de qual legado que o Papa Francisco, então, deixa para a nossa Igreja. Sim, se nós vemos realisticamente, devemos dizer que este pontificado deixou uma grande confusão na Igreja, quase uma confusão geral, especialmente na área de doutrina, da moral, e isto ninguém pode negar. Seria desonesto que fazer ficções agora. E não é nossa competência de julgar uma pessoa, que vai julgar Deus e, finalmente, a história, porque já ainda muito cedo. Mas, no entanto, estes 12 anos, porque são fatos que ninguém pode negar, infelizmente, Deus permitiu esta grande prova à Igreja de ter um Papa que não cumpriu o seu primeiro dever, mais sacro, que é confirmar todos na fé. Confirmar. Quer dizer, propor a clareza da fé, que Deus disse a Pedro e a todos os seus sucessores, a cada um. Porque um Papa é sucessor de Pedro, não é sucessor do seu predecessor, mas sucessor de Pedro, é vicário de Cristo, que é a verdade mesma. Por isso ele deve ser primeiro dever, e isto ele evidentemente cumpriu de uma forma evidentemente defeituosa. Devemos constatar isso. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. E então, Deus proviu de novo com este novo pontificado, que nos deu um novo Papa que tem sinais claros que, ao menos, ele vai tentar de novo de transmitir a clareza, a segurança da fé. Sim. Mas, no entanto, claro, devemos rezar pela alma do defunto Papa Francisco, muito mesmo, e este é o nosso sinal do nosso amor para a alma dele. Certo, Excelência. Na opinião de Vossa Excelência, por que então, o cardeal Prevost escolheu o nome Leão XIII? Teria que ser alguma afinidade, alguma coisa que nós podemos tirar da escolha desse nome? Eu não sei todos os motivos dele, ele deve saber isso, mas aquilo que ele falou, que um dos motivos, penso que não é único, que ele escolheu, que ele se inspirou do Papa Leão XIII, mesmo que tem outros papas grandes com este nome, como o primeiro, Papa Leão I é o grande, e o beato Papa Leão IX, depois Papa Leão III, que coroou Carlomagno, como primeiro imperador do Sacro Império Romano. E, então, mas ele disse que ele se inspirou do Papa Leão XIII, especialmente da encíclica dele famosa, encíclica social Rerum Novarum, para transmitir a doutrina social da Igreja no mundo moderno, e assim ele pensou de inspirar-se disso, dos desafios do mundo moderno, hoje, mais do que 100 anos depois do Leão XIII, mas pode ser
que ele tenha outros ainda motivos que ele escolheu este nome. Eu posso somente supor ou fazer conjecturas que ele quis talvez evitar outros nomes assim conhecidos do século XX. Claro, seus predecessores imediatos, Francisco, depois Bento, João Paulo II, Paulo VI, João 23, Pio XII, os papas pios, que ele provavelmente quis evitar tomar estes nomes para não ser de antemão identificado um pouquinho com este pontificado destes papas, provavelmente. E isto foi muito, se fosse isso assim, foi muito prudente, realmente uma prudência, que tomar um nome mais, digamos, neutral, que não entra nestas categorias e dialéticas desses últimos decênios dentro da igreja, da ala progressista, como se diz, não? E outros que se dizem mais da tradição. Acho que ele quis um nome que está em cima destas divisões, e assim seria prudente, penso. Muito bom, Excelência. Vossa Excelência, o que a Vossa Excelência pensa a respeito do acordo feito com a China, que tanto se comentou nos últimos tempos, e também sobre o cardeal Zen? Como é que o senhor avalia que essa é uma questão que o Papa Leão XIV deverá reformar? Como é que o senhor vê, como é que Vossa Excelência vê essa questão? Sim, esta questão, penso que, vendo em geral, é mais quer dizer, não ajuda, no fundo, a Igreja Católica na China. Por quê? Porque para ser católicos, a Igreja deve ser plenamente católica, não em parte. E com este acordo, em qualquer modo, o Vaticano entregou a Igreja Católica nas mãos do Partido Comunista, que é evidente. Eles governam, de fato, a Igreja Católica, o episcopado oficial, assim chamado, da China. Então, eles devem, todos esses bispos, declarar a sua lealdade ao Partido Comunista, que é o comunismo é o mais uma filosofia ou uma política mais anticatólica na toda a história que teve. E isto penso, a Igreja Vaticana não deveria fazer isso. Quer dizer, aqui prevaleu simplesmente um pragmatismo, não considerando a necessidade, o requerimento de proteger a Igreja na sua integridade doctrinal, da sua essência, de não ser subjugada a um sistema anticristão, como este caso. Se fosse um governo, digamos, cristão, eu não teria problemas, a gente podia tolerar isso. Mas se é um governo claramente ateu, materialista, e isto é impossível. E o cardeal Zen, que cresceu lá, na China comunista, depois muitas vezes visitou ela e conhece um dos melhores conhecedores de toda a situação, e não foi escutado. E ele advertiu a Santa Sé de não fazer isso, e não foi escutado. E eu acho que é um grave erro, mesmo de prudência e da justiça da parte de Santa Sé, ao fazer este acordo, de simplesmente rejeitar os conselhos e os pedidos de uma pessoa mais conhecedora
e desta situação. Por isso, espero que o Papa Leão podia não renove este contrato e encontre uma solução realmente justa, mesmo que a igreja já passou tantos tempos na clandestinidade e sobreviveu, e era forte na clandestinidade. E só vai sobreviver. Todos os sistemas totalitários vão um dia terminar, como a história nos mostrou. Não? Este sistema chinês comunista, ditadura, já agora quase 80 anos, vai passar. E como a União Soviética passou. Por isso a igreja deveria ter, eu direi, mais prudência e também aceitar de ser, num certo sentido, perseguida, num certo sentido também viver uma forma de clandestinidade, e aqueles bispos oficiais que eram ainda obedientes ao Partido Comunista, a gente podia encontrar uma solução individual, mas não fazer um contrato oficial que vai entregar a igreja como estrutura ao Partido Comunista. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.